A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 24. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Nós somos filhos de Deus. Tu tem noção disso? Tu nasceu de novo, da água e do Espírito. Tu tem o nome do Senhor Jesus sobre a tua vida. Tu é filho de Deus, tu é filha de Deus. O Pai nos amou com grande amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para nos salvar, para nos perdoar, para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Então, João está dizendo para nós que nós somos chamados filhos de Deus, porque de fato nós somos filhos de Deus. E isso não é uma forma de dizer. Quer dizer que tu nasceu de novo, tu foi gerado. É isso que a pessoa não entende, é isso que muita gente não entende. Tu é um filho de Deus ou tu não é um filho de Deus? Como que um filho vai deixar de ser filho? É filho. Tu tem o DNA do pai, tu é filho, tu é filha. Tu é de Deus, tu é da luz, tu é da vida, tu é da verdade, tu é do amor. Tu foi gerado neste amor. O amor do Pai, o amor do Filho e o amor do Espírito Santo que habita em nós. 2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Eu falei no primeiro capítulo, né? Quando a gente começou esse estudo da primeira carta de João, de que a maior diferença, ou o assunto, o tema que ele mais quer explicar é a diferença entre pecado e viver em pecado, entre sermos pecadores e vivermos na prática deliberada e intencional do pecado. Tu é um filho de Deus, tu é uma filha de Deus, tu nasceu de novo. O Senhor Jesus é o teu rei, é o teu Senhor, Ele habita em ti, no teu coração, na tua mente, tu entregou a tua vida para Jesus. Tu nasceu de novo, tu é um filho de Deus, tu é uma filha de Deus, teus pecados estão perdoados. Então tu vai pecar eventualmente, se por acaso vocês pecarem. Vocês têm um advogado. Se por acaso tiver uma manchinha, uma sujeirinha, tu tem como se lavar, se limpar, se purificar no sangue de Jesus. Então, quem vive pecando ainda não o conheceu. Porque conhecer Jesus significa se arrepender dos seus pecados, significa confessar os seus pecados, significa receber perdão.
e a purificação de todo pecado e toda injustiça. Então, se tu foi purificado, não tem mais pecado. Então, como é que tu vai viver em pecado? Praticar o pecado? Ter pecadinho de estimação? Ter uma vida dupla? Ser uma pessoa no domingo e de segunda a sexta, ou sei lá, de segunda a sábado, ser outra? Então, tu não nasceu de novo. Então, tu não é filho de Deus. Então, o que que o João está dizendo? Que nós somos filhos de Deus e o filho se parece com o pai. Então, teu pai é santo, teu pai é justo, teu pai é verdadeiro, teu pai é fiel. Então, tu é feito à imagem e semelhança do pai. Então, tu não vive mais pecando. Porque quando tu conhece a vida, tu passa a viver. Quando tu conhece o amor, tu passa a amar. Quando tu conhece a verdade, tu odeia, detesta, abomina a mentira, o engano. Então não tem essa. É isso que João está explicando para nós desde o primeiro capítulo. Ou tu estás na luz, ou tu estás nas trevas. Ou tu é do dia, ou tu é da noite. Ou tu é de Deus, ou tu é do mundo. Ou tu é frio, ou tu é quente. Quem vive pecando, quem não se corrige, quem não se arrepende, quem não se conserta, quem não confessa, quem não abandona, não deixa, não conheceu Jesus ainda. 7. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele quem? Deus, Jesus, é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu acho tão didático, tão pedagógico, tão esclarecedor. Eu acho assim que o texto da primeira carta de João, ele é a base doutrinária, vamos dizer assim, para nós, para a santidade, para a obediência, para a salvação, para o arrependimento, para uma vida digna, para uma vida que glorifica a Deus. Porque ele está dizendo claramente aqui, ele está dizendo assim com todas as letras, não tem nem interpretação, é só tu ler que tu vai entender. Quem pratica o pecado procede do diabo. Tem que explicar isso. Ó, e ele não explica, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, quem vive pecando, quem vive na prática do pecado, quem conduz a sua vida pecando, está obedecendo, seguindo, copiando Satanás, o diabo, porque ele vive pecando desde o princípio. E para que Jesus se manifestou? Para que o Filho de Deus se manifestou? Para destruir as obras do diabo. Então, como é que tu sabe que tu é salvo? Porque tu não peca. Mas, Cândida, tu não falou que se diz que não peca, tá mentindo? Quando eu falo isso, é viver pecando. É a prática do pecado. E é este o ponto aqui na primeira carta de João. Os irmãos, né, das igrejas precisavam entender a diferença. Tu precisa saber que tu tá no mundo, mas tu não é do mundo. Tu precisa saber que se tu é de Deus, tu tem que viver conforme Deus manda, conforme a palavra de Deus. É isso. Tu é justo? Tu é justificado? Tu é lavado, purificado no sangue de Jesus? Todos os teus pecados foram apagados, perdoados, anulados. Então tu não tem pecado. Agora, quem pratica o pecado continua no reino do mal, das trevas. Segue o diabo.
Jesus veio para anular, destruir, desfazer, tornar sem efeito as obras do diabo. 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. É aquela hora da caneta. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, de pecado. Não vive na prática. Não vive na prática. Não tem o que falar, não tem o que explicar. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Tu nasceu de novo, tu foi regenerado, tu nasceu da água e do Espírito, tu é uma nova criatura, uma nova criação. Quem reina em ti não é mais a carne, é o Espírito, é a palavra de Deus. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para quem não ama o seu irmão. Então, ó, mais claro que isso, só desenhando. Quem é de Deus não vive na prática do pecado. Quem é do diabo vive pecando. 11. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Tu é inscrita do canal Bíblia Diz, tu é inscrito do canal Bíblia Diz, tu já viu quantas vezes nós falamos sobre Caim e Abel? Sobre a oferta, sobre o coração, sobre o pecado, tudo. Ali, naquele episódio, naquele fato em Gênesis, tem toda a Bíblia. Tá tudo ali. E agora João, com todo o conhecimento, discernimento espiritual, testemunho verdadeiro, ele deixa bem claro, ó, que o que a gente ouviu desde o princípio é que a gente tem que amar uns aos outros. Então, como que Caim, sendo irmão de Abel, o matou? É porque ele não amou Caim. Ele não amava Abel. Eu troco os nomes, né? Vamos de novo. Caim matou Abel. Como Caim matou Abel? Se Caim tinha que amar Abel. Caim era irmão de Abel. Ele tinha que amar. Porque desde o princípio, é isso que João está falando. Então a regra é antiga e é nova. Foi o que a gente viu no outro capítulo. O mandamento antigo dizia que tu tinha que amar. E Jesus disse, um novo mandamento eu vos dou, eu dou para vocês. Amem, mas amem como eu amei. Então Jesus elevou, fez com que o mandamento tivesse um padrão elevado, que era o próprio amor do Senhor Jesus. Então aqui está sendo bem claro. A verdade é, Caim era do mal, ele era do maligno, ele era do diabo. E nós vimos a descendência de Caim, nós vimos todos que descendiam de Caim, o mal que eles faziam, o rastro de destruição que vinha dessa descendência. Era falta de amor, era violência, era mentira. Lembra do Lameque? Que eu falava para vocês, Lameque bom, Lameque mal, o que teve duas mulheres.
Sempre as coisas que foram deteriorando, degringolando, vinha da descendência de Caim. E o que é a descendência de Caim? É essa descendência que segue o diabo, que segue o maligno, que segue a carne, a natureza humana. E olha o que João fala. Por que ele o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão eram justas, eram boas. 13. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Ah, o mundo te odeia, o mundo te persegue, o mundo te injuria, te maltrata, fala mal de ti. Dá glória a Deus. Tu tá no caminho certo. Tu tá vivendo uma nova vida. Tu vive os valores do reino. Tu vive a palavra, tu segue o que a Bíblia diz, não o que o mundo diz. Tu tá aqui no mundo, lembra? Os teus pés estão na terra, estão no mundo. Mas tu vive os valores do reino, os valores do alto, os valores de Deus, o que tá na palavra, o que tá na Bíblia. Então tu tá na contramão do mundo. Se o mundo tá indo para lá, tu tá indo para cá. Tu é radical. O que é ser radical? É ser enraizado na palavra. Nas pessoas dizem, ela é muito radical. Glória a Deus. Ela é muito fanática. Glória a Deus. Mas isso é uma loucura. Tu é louca. Glória a Deus. Nós não somos do mundo. Então, porque nós não somos do mundo, o mundo nos odeia. Vimos em João, no Evangelho, se o mundo odiou Jesus, se Jesus foi odiado, o que vai sobrar para os discípulos de Jesus? Também ser odiados. Então, se o mundo odiou Jesus, vai odiar os cristãos. Se o mundo perseguiu Jesus, vai perseguir os cristãos. Por quê? Porque nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Por isso, o mundo nos odeia. E João diz, não te admira, não te surpreende, porque é assim. 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, assim, ó, de novo, seguindo o exemplo, né, de Caim e Abel, o ódio no coração de Caim fez com que ele matasse, assassinasse Abel. Se houvesse amor no coração, não haveria morte, nem assassinato. A morte está de um lado e a vida está do outro. O ódio está de um lado, o amor está do outro. Isso eu também me esforço para falar para vocês. A luz está de um lado, as trevas estão do outro. O mundo quer confundir, enganar, mentir, dizer que não é bem assim. Mas a Bíblia diz: morte ou vida? Escolhe, pois, a vida. A marca do cristão é o amor. Porque Deus nos amou, porque Jesus nos amou, nós também devemos amar. E o amor, ele é sacrificial. Ele é o amor que suporta, ele é o amor que sofre, ele é o amor que crê, que tem fé, que acredita, que espera, que nunca acaba. Jesus amou os seus até o fim. Então, nós somos filhos de Deus, nós temos que ter esta marca registrada do amor. 16.
Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Devemos viver uma vida que sirva, que abençoe, que proteja os irmãos. Comunhão. Lembra que esse é também um assunto importante para João, que ele fala no início da carta? Que ele estava testemunhando o que ele tinha visto e ouvido para que houvesse comunhão, para que houvesse alegria. 17. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa... Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Então, amar da boca para fora, amar, que nem eu digo, do blá blá blá, do faz de conta, da conversa, qualquer um, né? Parece conversa de político, que promete, depois que se elege. Então, amar assim da boca para fora não é amor. Porque tu tem que amar de fato e de verdade. E se o teu coração tá fechado, ou se o teu Deus é mamon, as riquezas, o dinheiro, tu não é de Deus. Tu não ama. Se tu não tem amor, tu não é filho de Deus. 19. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Então, nós somos da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos Jesus, nós nascemos de novo. Nós somos da verdade. 20. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deus conhece todas as coisas, inclusive o nosso coração. Porque é dali que vem a vida. É dali que vem a verdade. É do nosso coração. Então, às vezes, tu pode ter uma aparência. As pessoas podem olhar para ti, né? Pensarem que te conhece, mas quem te sonda, quem te conhece, quem sabe todas as coisas, quem conhece todas as coisas é Deus, que vê o teu coração. 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então, sonda, meu Deus, e prova meus pensamentos. Sonda, meu Deus, e vê se há um caminho mau no meu coração. Endireita as minhas veredas. Aí tu vai ter confiança diante de Deus, tu vai ter paz, tu vai estar unido com Deus. 22. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que ele é agradável. Então tu ora e a tua oração não passa do teto? Tu ora e nada acontece? O que está acontecendo? Tu não tá te agradando de Deus. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Se tu tem um coração que obedece, que guarda, que teme a Deus, o que a Bíblia está dizendo? Que ele vai te abençoar. Tu vai receber, tu vai ter resposta. Porque tu é filho de Deus. E se o Pai da terra é um pai que dá boas dádivas para os seus filhos, imagina o Pai celestial, né? 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Então, o resumo de tudo é o amor. Esse é o mandamento de Jesus, amar uns aos outros. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. E nisto conhecemos o que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. O Espírito Santo em nós é a certeza da santidade, da santificação, de uma obra
nas nossas vidas. É a esperança da glória, é a garantia de que Deus está em nós. O Espírito Santo é este selo, é esse carimbo que diz: tu é filho de Deus, tu é filha de Deus.